A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 5. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, para ministrarmos a Tua palavra. Somos totalmente dependentes da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e não queremos, meu Pai, dar um passo, não queremos fazer nada se não for direcionado pela presença do Senhor neste lugar. Nós não queremos falar de coisas teóricas, não queremos usar jargões evangélicos, mas a Tua presença, ela precisa ser real, porque a casa é Tua, a obra é Tua. Não há ninguém aqui querendo roubar a Tua glória, meu Pai. Não há ninguém aqui, Senhor, querendo dizer que faz e acontece, porque é mentira. Todos nós somos fracos, todos nós somos falhos, e se o Teu Espírito nos deixar, certamente que nós nos lançaremos ao precipício, certamente que nós nos lançaríamos aos abismos, porque a nossa carne, ela clama pelo pecado, a nossa carne, ela tem prazer no pecado, mas é o Teu Espírito em nós, que nos dá forças para estarmos aqui nessa noite, é o Teu Espírito em nós, que nos dá direção para fazermos a Tua vontade. Deus, não há mérito nenhum em nós, não somos melhores do que uns dos outros aqui em nada, somos todos, Senhor, falhos e fracos, mas é o Senhor quem faz tudo em todos. Então, Senhor, clamamos mais uma vez que o Senhor, pela Tua glória, pela Tua misericórdia, se manifeste neste lugar através da Tua palavra e fale individualmente com cada um dos que aqui estão, alimentando o Espírito, meu Pai, dos Teus filhos, para que eles saiam daqui cheios de fé, saiam daqui, Senhor, cheios de coragem, para vencer o mal e chegarem, Senhor, ao destino que é a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho interessante quando nós lemos a história da criação do mundo, porque na minha cabeça, a minha imagem, é que quando Deus dizia, haja árvores, que a terra produza árvores, eu queria estar lá no Gênesis, nem que fosse na nuvem, né? Tem um desenho das crianças lá que chama Superbook, que é um ETzinho que vai com o povo para ver o tempo da criação, e eu queria estar lá com aquele ETzinho para poder ver, quando Deus disse, produza a terra as árvores, a sensação que eu tinha é que ia começar a tremer, né? E aí ia subindo um tronco e se enchia de folha, e já estava ali uma maçã para você comer, porque a gente, quando lembra do jardim, a primeira fruta que a gente lembra é a maçã, não tem jeito, ninguém lembra da jaca. E rapaz, e que fora eu dei, eu fui pregar na Caatinga e fui falar de jaca, meu Deus, ninguém conhecia jaca, ninguém comeu jaca, eu me comprometi a levar jaca para o povo, você vai me ajudar nessa missão, eu não vou carregar essa jaca sozinho não, viu, irmãos? Fui falar de jaca na Caatinga e ninguém conhece o pé de jaca, caroço de jaca e nem um bago de jaca, nunca comeram a jaca na vida. Como eles não têm televisão, nem jaca viram na televisão. Eu aí tive que mudar o exemplo, falei de melancia, deu tudo certo e Deus agiu do mesmo jeito. Mas já entendi, lá não pode falar de jaca. Mas a gente tem essa sensação, assim como a primeira fruta que a gente lembra do jardim é a bendita da maçã, a gente lembra também quando acha que Deus criou as coisas, que Deus ia falando e ia aparecendo as coisas, mas eu me surpreendi quando eu me aprofundei nesse texto dentro da visão profética que eu quero trazer para você nessa noite. Porque a Bíblia diz que Deus disse haja, produza, mas não aconteceu instantaneamente. Deus disse, produza a terra. Como é que terra produz alguma coisa?
Semente. Alguém aqui está ligeiro nessa noite. Eu falei de já, cadê a deixa, não foi? Na próxima eu faço a pergunta primeiro. A terra produziu, irmãos, não foram as árvores, mas a terra, a palavra de Deus, ela produziu na terra sementes. E aí, depois que Deus criou tudo, e terminou a criação, e descansou, a Bíblia vai dizer que ainda não tinha brotado nada. Deus criou tudo, mas não nasceu nada. Como é que pode isso? Como é que Deus cria tudo e não nasceu nada? Porque ainda faltava alguma coisa. Faltava chuva. Aonde nós estávamos, se você perguntasse o que as pessoas querem lá, você quer dinheiro? As pessoas vão dizer, dinheiro eu não preciso de dinheiro, porque eu não tenho nem onde gastar. Para que eu quero dinheiro? Eu vou comprar o que com dinheiro? Não dá, no lugar onde elas estão, dinheiro não é o problema. E qual é o seu problema? O problema aqui é chuva. E você nunca pode ter a ideia de como você vai entender o valor da chuva, a não ser que você esteja em um lugar como aquele. Um lugar onde a vida das pessoas inteiramente é regulada pelo ciclo das chuvas. Mas nós fomos ensinados, irmãos, na escola, de que chuva não tem nada a ver com Deus. Há algo sutil, mas algo muito perigoso no nosso sistema de ensino. Porque nossos filhos vão para a escola e lá alguém vai contar a ele aquela história do macaco, que eu não vou repetir ela hoje, porque ela é atribulada. Mas também vão ensinar eles que a chuva é algo natural, que está parando de chover não é por causa do pecado do povo, mas está parando de chover porque estão jogando produto na camada de ozônio. Irmãos, que camada de ozônio é essa que se faz e se desfaz? Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver tempos em que Deus retira a chuva por causa do pecado e da iniquidade do povo. Que camada de ozônio é essa? Que ela passeia e fica 3 anos e meio sem chover em nenhum lugar. Irmãos, o controle da chuva está na mão de Deus. O homem pode até explicar o processo, ele explica que a água evapora, a água sobe, a água desce, ele explica tudo. Mas nunca ele vai ter o controle da chuva na mão dele. Você vai ver no livro de Levítico, capítulo 26, do verso 4 ao 5. Deus dizendo ao povo, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Preste atenção, primeira coisa que você vai entender. Toda chuva tem o seu próprio tempo. Porque não temos um tipo só de chuva. Mas eu não vou entrar nessa noite, nessa explicação, porque não é essa a palavra que Deus tem para você. Eu só estou lhe explicando que existem chuvas diferentes. Por exemplo, eu vou dar exemplo nosso aqui. Geralmente no verão, você está aqui aí, dá aquela chuva forte, uma trovoada, e é aquela chuva que cada pingo enche um balde da casa, que destrói tudo, acaba tudo, e no outro dia está fazendo sol de novo. Você olha, vê a rua toda alagada, e se pergunta, rapaz, que horas foi que choveu? Que eu nem vi alguém não, choveu de noite. Mas já no inverno, a chuva não é violenta, e nem tem trovoada, mas fica aquele tempo todo, aquela chuvinha, o céu nublado, e aí chove um pouquinho, passa, chove outro pouquinho, passa, você não faz nada o dia todo, porque toda hora chove e para, tem que pegar a blusa, botar atrás da geladeira, né, e às vezes quando vai trabalhar de manhã ainda passar o ferro para poder terminar de secar, porque não seca a roupa. Chuvas que eu estou dizendo para nós que estamos na cidade, que não dependemos dela para as nossas atividades, mas sabemos a diferença da chuva do inverno para a chuva do verão. Deus está dizendo que tem tipos de chuva e que para cada tempo Ele ia dar a sua chuva apropriada. E Ele diz que por causa dessa chuva no seu tempo, não pode ser fora do tempo, a chuva tem que ser no tempo. Vou dar um exemplo, quem foi do interior sabe, tem tempo de plantar o milho para colher no mês de junho. Tem uma data específica, um tempo, que cai uma chuva própria, que é uma chuva que faz com que o milho brote. Alguém botou o nome lá para esse dia, mas eu não vou falar aqui também, deixa para lá.
mas tem um dia certo. Você planta o milho num dia e colhe no outro. É uma chuva que eles têm já na mente deles, o tempo daquela chuva. E aí Deus diz: eu vou mandar no tempo certo. Então se prepare, se programe, porque no tempo dessa chuva ela vai vir e a terra ela vai produzir. A árvore do campo vai dar fruto. A debulha chegará à vídima, e a vídima chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Deus está dizendo: sou eu que vou fazer. Eu acho interessante porque Davi também tinha essa consciência. Davi não estava explicando os tipos de nuvens que tem, explicando o ciclo da chuva, e nem estava preocupado com poluição e camada de ozônio. Mas Davi diz: cantai ao Senhor, Salmo 147, do 7 ao 8, ações de graça. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele tá mostrando o resultado. Você vai glorificar a Deus, porque Ele é quem cobre o céu de nuvens. É Ele quem prepara a chuva para a terra e que faz produzir a erva sobre os montes. Eu e você que conhecemos a palavra de Deus a partir de hoje, não podemos mais ficar com a nossa mente presa ao livro de geografia. Nós não vamos mais prender a nossa mente ao ensinamento dos homens. Nós cremos que o controle do tempo está na mão do nosso Deus. Nós cremos que o controle da chuva está na mão do nosso Deus, que não há nada impossível para Deus, que Ele faz chover no tempo certo e que Ele faz com que as coisas aconteçam no seu tempo devido. E aqui agora vem algumas coisas, irmãos, que nós, a partir desse entendimento, entendendo que eu posso ter a semente na mão, eu posso colocar a semente na terra, mas se Deus não mandar a chuva, eu vou perder a minha semente. E aqui tem um paralelo interessante, porque quando o pessoal começou a querer falar de Paulo e de Apolo e aquela confusão dentro da igreja, Paulo usou exatamente esse exemplo da semente. Ele disse que um plantou, o outro regou, mas o crescimento dependia de Deus, não dependia deles. Eles tinham essa consciência que por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse, mas o resultado dependia de Deus. Aí o escritor de Eclesiastes, dentro desse tema, dentro dessa visão do plantio, da colheita e da chuva, e da dependência da chuva, ele vai dizer o seguinte em Eclesiastes 11, do verso 4 ao 6, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá, nunca terá colheita, porque assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí ele vai dar um conselho: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele está falando de duas coisas aqui. Duas. A primeira, Deus falou de tempo. Deus falou de chuva no seu tempo. Aqui, ele está falando agora, não é de quem tem discernimento para o tempo. E Jesus criticou o povo do seu tempo, porque não sabia discernir o tempo. Mas há também quem interprete aquilo dizendo que Jesus estava ironizando eles. Porque Jesus diz: vocês dizem que o céu está vermelho, que amanhã vai ter chuva, e vocês não sabem discernir os sinais do Filho do Homem, ou seja, vocês não sabem que tempo vocês estão. Das duas, uma, irmãos, mas a verdade é que Jesus também falava naquele tempo sobre esse entendimento, de que para plantar, você não depende do que você vê. É isso que ele está falando agora em Eclesiastes aqui. Se você for ficar esperando formar a chuva, quando você resolver plantar, a chuva vai lhe pegar no meio do caminho e você não vai conseguir terminar. Se você ficar olhando para o vento sem discernir o tempo, ficar esperando a maré boa, uma hora você vai plantar e não vai vir a chuva, e você vai perder a sua semente.
Aqui, irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais. Eu estou na igreja, o pastor vai fazer uma obra, o irmão ali está precisando de um exame. Eu vou esperar para ver alguém ser abençoado primeiro. Se o irmão fulano der o dinheiro e ele for abençoado, aí eu vou dar a minha oferta também. Essas são as pessoas que Eclesiastes está dizendo, que elas andam pelo que elas veem. Por quê? Porque elas não têm comunhão nenhuma com Deus. Elas não têm o Espírito de Deus. Elas vão pela onda, pelo que estão dizendo. Irmãos, preste atenção. Aqui não tem negócio de campanha, de nada e de coisa não. Eu estou lhe ensinando a Bíblia. Estou lhe ensinando o princípio bíblico para você aplicar na sua vida. Porque nada na Bíblia, nada, nenhuma outra promessa, nada lhe garante vitória na área financeira, a não ser a fidelidade com Deus, nada. Deus criou a terra, irmãos, a terra é dele. E ele exigiu do homem que o homem desse a 10ª de tudo a ele. Isso está na lei de Moisés. Não está. Você vai ver em Adão, os filhos de Adão, oferecendo dos frutos a Deus. Quem ensinou isso a eles? Foi Moisés? Quem ensinou isso a ele? Foi Paulo? Irmãos, tudo que era feito ali no Jardim do Éden, era ensinado pelo próprio Deus a Adão. E Deus cobrava o tributo dele, a terra é minha, então você está usando a minha terra, a minha aliança com você é que eu quero a minha parte. Aí, chega agora o próprio Abraão dá o dízimo de tudo, a um sacerdote. Espera aí, irmão, não tinha igreja, não tinha lei, não tinha ninguém para roubar o dízimo dele, não tinha pastor ladrão, não tinha ninguém. Mas ele já estava entregando o dízimo a quem? A Deus. Vai Jacó para Labão, chega de noite, ele tem uma revelação espiritual, vê a porta do céu, vê anjos subindo e descendo. Quando ele levanta, estava lá o pastor com o envelope para pedir o dízimo a ele. Tem isso na Bíblia? Tinha lá uma campanha de 10 pedras, que ele só tinha um, ele tinha que arrumar ainda mais 9. E das 10 pedras ele ia ter que dar o dízimo. Tinha isso aí? Aonde veio esse conhecimento? Irmãos, a Bíblia diz que Abraão falava com Deus. Abraão, ele vem da descendência abençoada de Deus. A descendência de Sem. A descendência que Deus abençoou. Noé era um sacerdote de Deus. Ele, quando desce da arca, Noé sacrifica a Deus. Noé era um sacerdote. Ele pregava o evangelho. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele ensinou a seus filhos. Sem ensinou a sua descendência. E Abraão ensinou a seus filhos. Quando Jacó tem um encontro com Deus, ele diz: já entendi. Se o Senhor me abençoar, presta atenção, irmãos, o princípio do dízimo não é para você dar esperando Deus lhe dar depois. Não é assim que funciona. Você faz o propósito com Deus e diz: se o Senhor me der, se o Senhor me abençoar, do que o Senhor me der, eu vou devolver a sua parte. Eu não vou dar para ganhar mais. Se você está dando dízimo com esse sentimento, você está com problema, porque você já está devolvendo a Deus do que você recebeu. E é a única parte na Bíblia que lhe promete a fidelidade de Deus nas suas finanças. A não ser que você queira ficar pobre, miserável, mesmo mendigo, irmão, é problema seu. Eu não quero não, porque quando você vai em um lugar daquele, é que você descobre para que é que Deus lhe abençoa. Procure um lugar para você investir seu dinheiro. Não é só para você encher o bolso de dinheiro e ficar com dinheiro na conta, tirando extrato e dando risada, não, irmãos. Tem um irmão aí que está precisando de um exame, você está com dinheiro na conta, abençoe. O missionário está lá, irmãos, se acabando lá, você tem que estar com dinheiro, mande o dinheiro para você ver se Deus não lhe abençoa. É assim que funciona o reino de Deus. Irmãos, quando Deus estabelece que Ele precisa, não é que Deus precise de dinheiro para Ele. Você nunca viu Deus descer do céu e mandar depositar na conta. Não, mas quando Deus separa um povo na terra, Deus diz: agora esse povo está legitimado para administrar o meu dinheiro. É isso que Deus faz. O povo judeu, enquanto era o povo de Deus na terra, tinha a autoridade de Deus para receber o dinheiro de Deus. E eles administravam o dinheiro. Você lê esse negócio aí, Malaquias 3:10, tem um objetivo. Deus disse aí claramente para que é que Ele quer o dinheiro dele. É para que na minha casa ninguém passe fome. Se alguém tiver com fome na rua, na minha casa tem que ter comida. Está escrito aí.
Qual é a religião de você? Vai pegar na Bíblia. A verdadeira religião é você sustentar os órfãos, as viúvas. Quem são os órfãos e as viúvas? São as pessoas que não têm capacidade para trabalhar. Deus está dizendo, eu preciso do meu dinheiro para investir nisso. Deus está dizendo aí, ó, o dinheiro dele aí, para que ele quer? Eu mesmo que não quero administrar o dinheiro de Deus, graças a Deus que eu não tenho essa função. Louvado seja Deus por isso, porque ele disse o que é que ele quer com o dinheiro dele aí, está aí. O dinheiro não é meu não, irmãos, não é da igreja não. Agora a igreja, no tempo da igreja, quando Deus abriu a porta da graça e deixou o povo judeu nesse tempo, fora desse plano do Novo Testamento que a gente crê agora em Jesus Cristo, ele legitimou a igreja a receber também e administrar o seu dinheiro. Dízimo não tem nada a ver com igreja, dízimo não tem nada a ver com o povo judeu, dízimo tem a ver com Deus, com a sua aliança com Deus. É com isso que dízimo tem a ver. E eu já devolvo a Deus a parte dele, do que ele já me deu. Aí ele promete, aí eu vou repreender o devorador. Aí, irmão, tá passando problema financeiro, irmão? Olhe direitinho, porque às vezes você está passando problema financeiro porque você não dá primeiro o que é de Deus. Não tem erro, irmão, não tem como falhar, Deus é fiel. Agora também não pense que você vai dar o dízimo e vai viver no pecado, e vai viver, que também Deus não é menino, Deus não é besta. Ele não quer só seu dinheiro. O dízimo já é uma consequência de quem já tem aliança com ele. Porque não adianta você dar dinheiro por dar dinheiro, que também não serve. A Bíblia mostra que quem chega com as mãos impuras para entregar alguma coisa a Deus, Deus não recebe. Esse foi o problema de Caim. Não tinha problema com a fruta dele, não estava com bicho, não era esse. Não é porque a uva estava azeda. Mas Jesus disse, Deus falou com ele, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti, a oferta segue o mesmo padrão de quem está oferecendo. É a mesma coisa de você pedir comida numa casa. Se a pessoa estiver fazendo um pão com a mão suja, o pão vai sair sujo. Se a pessoa estiver com a mão limpa, o pão vai sair com a mão limpa. É a mesma coisa. Quer ser abençoado, irmãos? Cumpra a sua fidelidade com Deus. Ah, é porque o pastor está falando, irmãos, uma vez eu vi um negócio, um cara dá um exemplo disso aí, que me deu uma repugnância. Ele ainda cartando, não, porque meu pastor, o cara veio entregar o dízimo na igreja dele, e ele perguntou, vem cá, meu irmão, você é de que igreja? Não, eu estou visitando aí e tal. Não, meu irmão, você come num restaurante e paga a conta no outro. Eu olhei, eu disse, sangue de Jesus. É restaurante aqui a igreja agora? A gente vai comparar coisa sagrada com conta de restaurante? Irmãos, eu vou lhe dizer uma verdade, eu vou lhe dizer a verdade. O seu dízimo você dá a Deus, não é dentro de igreja não. Tem que ser em uma igreja. Se você der seu dízimo ao pastor na casa dele, você não está dando dízimo a Deus. Porque o pastor lá na casa dele, não é para ele trazer para a igreja, entenda o que eu estou dizendo. Estou falando, tem um missionário que está lá na obra, eu vou dar o meu dízimo ao missionário. Não faça isso. Eu vou pegar meu dízimo, vou comprar todo de cesta básica e vou abençoar. Não faça isso, porque você não está entregando o seu dízimo a Deus. Mas na igreja que você entregar o seu dízimo, eu sou dessa igreja aqui, eu tenho que dar o dízimo nessa igreja. Irmão, isso é consciência sua. Você vem para aqui, você é abençoado aqui, os dízimos dos irmãos daqui é revertido aqui. Se você entende que você tem que dar seu dízimo aqui, amém. Se você acha que não, dê onde você quiser. Só não fique sem dar, porque quem vai se prejudicar é você. Eu quero ver quem tem coragem de falar isso. Eu falo, é verdade. A Bíblia diz isso, você tem que entregar seu dízimo a Deus, não é a igreja. E no dia que Deus não for capaz de manter essa igreja aqui, porque você não quiser dar seu dízimo, a gente tem que fechar a porta e ir embora mesmo, porque ele não está mais na casa. Mas enquanto Deus estiver aqui, se todo mundo aqui disser que não vai dar o dízimo aqui, que quer dar o dízimo na igreja de fulano e tal, se a obra é de Deus, irmãos, ela não para não. Deus vai fazer a dona não cobrar e vai por aí. A obra é de quem? De Deus. E o dízimo que você der é de quem? De Deus. Você vai dar ao pastor lá, e Deus vai tocar o pastor lá para pagar o aluguel daqui, está tudo resolvido. Porque no dia que eu não crer assim, no dia que eu não entender que é Deus que sustenta essa casa, vamos fechar a porta e vamos embora, porque a gente está fazendo culto em vão. É assim. Eu vou ficar com medo, vou dizer ao irmão que se ele não der o dízimo na igreja que ele congrega, ele está amaldiçoado. Que bananada de amaldiçoado, irmãos. Maldiçoado você fica quando você rouba a Deus. Quando você retém o que não é seu, aí você está com problema. Porque você vai ver, pode botar na conta, se você não vai gastar de remédio mais do que os 10%,
se você não vai ter problema, vai queimar a geladeira, queimar o... Irmão, é isso aí. Olha, não é para orgulho não. Aqui está meu tio ali, minha tia. Eu tenho a geladeira da minha casa, para a glória de Deus, eu ganhei de minha mãe quando eu me casei. E já tinha 6 anos na casa dela. A geladeira da minha casa já tem 16 anos. E está lá, meu irmão. Você chega lá em casa, você vai tomar água gelada, vai comer um peixinho congelado, tá beleza. Tá beleza, eu fui apressar uma geladeira daquela nova, era 12 mil reais na geladeira daquela, de sangue de Jesus, está repreendido. Conserva aí, Deus. Aí eu passo, boto a mão na geladeira, e esses meninos, o Joaquim e o Jonathan, abre a geladeira e pega açúcar e bate porta, e Deus segura a porta dessa geladeira. Irmãos, é a bênção de Deus. O fogão da minha casa, minha tia que me deu quando eu me casei, está lá até hoje. E é assim, irmãos, Deus fazia com que o povo no deserto, a roupa do povo não desgastava. E pastor, não tem tribulação? Tem tribulação, tem prova, tem tudo. Mas toda vez que aperto o negócio, Deus, e aí? Aliança, eu e o Senhor, estou fiel no meu negócio, lembre de mim, viu? E vem, irmãos, Deus é fiel, Deus não falha. Aí se eu for ficar olhando, meu irmão, será que esse dinheiro que vai para a sede, será que o povo administra bem? Irmão, se você fez isso aí, você já perdeu sua bênção. Sabe por quê? Porque você não deu dinheiro a Deus, você deu dinheiro à igreja. E se você der o dinheiro à igreja, eu vou lhe falar que a igreja não vai lhe retribuir em nada. A igreja não tem como lhe abençoar em nada. Só quem tem como lhe abençoar é o Deus da igreja. Se você entrega seu dízimo e não quer nem saber o que é que eles estão fazendo com o seu dinheiro, você está fazendo bem, porque a sua fé lhe diz que você entregou o seu dinheiro a Deus. E o que estão fazendo, irmão, não estou nem aí. Eu não quero nem saber. Por quê? Porque não é minha responsabilidade administrar mais esse dinheiro. No dia que for minha responsabilidade, irmãos, eu não quero ter essa responsabilidade. Não vai chegar esse dia, em nome de Jesus. Está repreendendo? Não quero. Porque eu sei o peso, diante dessas revelações que eu tive, eu sei o peso que é administrar o dinheiro que é de Deus. Eu sei. Não é brincadeira, irmãos. O dinheiro, se fosse o dinheiro do governador na sua mão, do prefeito, alguém às vezes deixa um dinheiro na sua mão, para você fazer uma coisa, você já fica todo atribulado. Imagine o dinheiro de Deus na sua mão, para você gastar e investir o dinheiro dele na obra dele. Meu irmão, é problema. Mas tem gente que nunca avança, porque além do propósito do dízimo, que já é a nossa aliança com Deus, às vezes nós nos lançamos em ofertas. O que é a oferta? A oferta é um propósito que eu faço com Deus. A oferta, eu demonstro a minha gratidão a Deus pela minha vida, pelo que Ele fez, pela minha saúde. Aí a oferta é livre. A oferta, a igreja primitiva, o povo, meu irmão, ofertava tudo. Chegava no altar e entregava tudo. Por quê? Porque ia dar em nada, meu irmão. A perseguição ia vir, os crentes iam ter que abandonar tudo mesmo. Antes de abandonar, eles já tinham vendido tudo e já estavam com dinheiro no bolso. Na hora que o pau comeu, todo mundo com dinheiro no bolso vazou. Foi rápido. Já pensou se ainda estão com coisa para vender, para não sei o quê? Ia ter que perder tudo do mesmo jeito. Está vendo como o Espírito de Deus é? Vende logo tudo aí, irmãos, e acaba logo com... Bota o dinheiro aí. Aí para que a gente vai fazer? Não precisa saber nada agora não. Daqui a pouco a perseguição veio em Jerusalém, todo mundo teve que sair correndo, saiu todo mundo com dinheiro no bolso. A gente vai entender as coisas de Deus? Agora ele está dizendo que quem observa o vento nunca vai semear. Por quê? Deixa eu ver se esse negócio vai dar certo primeiro. Você vai entender no que é que vai terminar isso aqui. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Aí ele começa a lhe dizer, mesmo que você não esteja vendo ainda o resultado, é a segunda parte do versículo. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. O que é que ele está falando? Você plantou a primeira semente, ainda não viu o resultado. Pela manhã. Aí você vai ficar sentado agora de tarde esperando aquela dar fruto? Ele está dizendo não, plante logo outra. Por quê? Porque você não sabe qual delas é que vai dar fruto. Se Deus recebeu a primeira, se não recebeu, na dúvida, meu irmão, vá plantando. Uma hora uma delas vai dar um fruto, aí você vai colher. Mas se você ficar esperando, você não vai colher nada. Não vai colher nada. E para finalizar, porque meu horário já está terminando. No livro de Hebreus, no capítulo 6, do verso 7 ao 10, ele vai dizer assim, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa,
para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O escritor de Hebreus aqui está trazendo uma revelação agora muito boa. Está dizendo que há situações em que Deus manda a chuva, e a chuva ela vai multiplicar, ela vai produzir o que está na sua mão. Ele vai dizer que tem pessoas que vão dar bons frutos, mas tem outras que a chuva de Deus vai trazer maldição para a vida dele mesmo. Porque ao invés de produzir boas obras com a chuva de Deus, ele vai produzir espinhos. E a terra que produz espinho está destinada ao fogo, a ser queimada. Então, irmãos, a chuva, ela é uma bênção de Deus. Eu tenho que ter sementes na minha mão. E qual foi a palavra profética que Deus me deu para essa noite? Deus falou claramente comigo, enquanto eu estava no domingo à noite na igreja, que nessa noite Ele ia mandar uma chuva nesse lugar. Só tem um detalhe: quem não plantou, não tem como plantar mais, porque o tempo passou. O tempo passou. Houve tempo de plantio. Se vai vir outra chuva para frente, eu não vou me arriscar aqui a lhe dizer nada, porque Deus não mandou eu lhe dizer nada, mas mandou eu lhe dizer que para essa obra que nós fizemos, para esse evento que nós fizemos, quem semeou, nessa noite eu vou liberar aqui uma unção profética. Não importa quanto você semeou, se você tem uma semente, e você sabe que você mandou a sua semente para o missionário lá, Deus disse, pode voltar e dizer à igreja que vai chover. Eu falei lá ao missionário, eu disse, no último culto, nós nos agradecemos ao povo e liberamos a palavra profética. Vai chover nesse lugar. E na mesma noite do dia em que nós saímos, choveu naquele lugar. Quem viu os primeiros vídeos, eu filmei lá, você vai ver o céu azul anil, sem uma nuvem. Você ia ver como estava aquilo ali, sem previsão e perspectiva nenhuma de chuva. E Deus mandou a chuva. O missionário orou lá, na terra distante, caiu gelo na Caatinga, choveu granizo na Caatinga. Eu não sei, irmãos, eu não sei qual vai ser o fator de multiplicação, mas eu vou lhe dizer isso da parte de Deus. Todos os que semearam nessa obra, eu não estou lhe pedindo dinheiro para frente, você está entendendo? Não estou dizendo que é para você dar o dinheiro aqui, que vai, não adianta. E quando eu pedi oferta lá atrás ao missionário, também não prometi nada a ninguém, porque Deus não me autorizou, eu só disse abençoe a obra de Deus. Mas no domingo à noite, eu estava na igreja assistindo o culto, e Deus falou comigo claramente, volte para a igreja e diga a eles que eu vou mandar a chuva, que quem tiver com a sua semente na mão, pode esperar, que até o final do ano, você vai contar uma grande bênção. Pode não estar aqui hoje no culto, mas você que depositou a sua oferta para essa obra missionária, olhe, eu quero deixar claro, irmãos, eu não quero enganar ninguém, não quero que ninguém saia daqui enganado. Possa ser que para o Natal, que nós vamos fazer a campanha, você dê a sua oferta e Deus não libere a mesma palavra. Eu vou falar, vamos fazer a campanha, e eu não vou lhe prometer nada, porque eu não falo nada quando Deus não manda. Mas nessa aqui, já fizemos outras, não foi? Já fizemos a de Macururé, que teve gente aqui que deu cada oferta, que eu olhava assim e dizia, Deus, como é que o Senhor está tocando o coração desse povo? E não teve isso. Na oferta para Macururé não teve esse momento. Mas para essa, houve algo que Deus do céu mandou dizer ao povo. Para essa oferta eu vou mandar uma chuva especial. É um tempo especial. E quem teve a sua oferta, eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Não adianta mais plantar, o tempo de plantar passou. Não adianta mais agora correr e depositar o dinheiro na conta do missionário, porque não vai adiantar mais. A oferta já, o tempo de plantar passou. Quem estava ligado com Deus, quem entendeu o propósito de Deus e mandou a sua oferta para o missionário, a chuva que caiu lá vai ser o reflexo do que vai acontecer na sua vida. Vocês vão ver. Escute uma coisa. Porque a mente da gente é fraca, a gente vai se esquecendo as coisas. Mas anote, você que deu a sua oferta, eu estou lhe recomendando, anote o valor que você deu, se você lembra. Anote,
para quando a bênção chegar, você dizer quantas vezes Deus multiplicou a sua oferta. Porque Deus está falando que tem uma oferta que Ele vai multiplicar a 100 por 1. A 100 por 1. A 100 por 1. E quando Ele multiplicar e a bênção chegar na sua casa, você vai saber. Deus vai lhe falar claramente. É a sua oferta que você mandou, que eu estou multiplicando. Porque a semente já estava aí. Agora Deus disse, então se prepare porque eu vou mandar a chuva. E andar com Deus é assim, irmãos. Andar com Deus é assim, aparece um cego e ele diz, olha meu irmão, eu quero ver, então veja. E o cara ficou bom. Já teve outro que apareceu e Jesus cuspiu no chão e pegou lodo. E não era o mesmo cego, não era a mesma confusão, mas ele tem forma de fazer diferente. Tem vezes que nós fazemos as coisas e fazemos e Ele nos abençoa sem precisar falar nada. Mas dessa vez Ele quis dizer à sua igreja que Ele está mandando uma chuva específica. Aleluia. Uma chuva num tempo certo, para que você colha e saiba que Ele recebeu cada oferta que você deu para esse projeto, porque Ele ama aquele povo do sertão.